Com essas decisões, com essas iniciativas altamente positivas, sair às ruas, de mobilizar, primeiro, o fato de que grandes organizações, todos tenham adotado essa política, mostra que isso é uma verdadeira necessidade do movimento de massas. Tá? Quer dizer, aqueles que acreditam, né, ou que são céticos em relação à possibilidade da mobilização do povo brasileiro devem olhar para todo esse movimento que foi realizado nesses últimos 3 meses. Essas mudanças e tudo mais. Quer dizer, há um enorme potencial de mobilização no Brasil. O que é que nós temos pela frente? Primeiro que uma grande mobilização popular vai colocar o problema para todos os governos de resolver a questão da pandemia. Né? Acabou de sair a notícia de que a vacinação com a Coronavac, né, que estava sendo distribuída pelo Instituto Butantan, vai ser paralisada porque os chineses não estão distribuindo os insumos. Quer dizer, a situação inclusive se agravou. Já era péssima, agora ficou absolutamente insustentável. Então é preciso sair às ruas e pressionar todos esses governos. É preciso que a vacina apareça em grande quantidade. O que os governos vão fazer? Porque a imprensa vai colocar. O que o movimento propõe? O movimento não propõe nada. O movimento propõe que os governantes se virem, né? Que os governantes aí rebolem, deem os seus pulos e apareçam com a vacina. Senão, o tempo vai fechar. Essa que tem que ser a posição do movimento popular, não de encontrar uma solução, porque isso é um truque. Nós não somos governo. Se nós fôssemos governo, era obrigação nossa encontrar a solução. Nós somos o povo que está morrendo a centenas de milhares. Então, o que nós queremos? Nós queremos criar uma situação tal que os governantes superem os obstáculos que eles estão encontrando, quaisquer que sejam. Por exemplo, a Anvisa disse que a vacina russa não é aceitável. Uma mobilização popular pela vacina vai colocar o problema de que eles têm que se virar aí. Tem que resolver o problema da vacina russa. E outros problemas, né? Teria que ver o que é. É um problema de dinheiro? Ninguém sabe. É um problema, o problema que outros países pagam mais? Qual que é o problema? Tira o dinheiro dos banqueiros, tira o dinheiro dos capitalistas e usa para vacinar a população. Outra coisa muito mais simples, o auxílio emergencial, que nós pedimos que seja de 1 salário mínimo. Não tem auxílio emergencial. O que nós queremos? Nós queremos que o governo se vire, faça seu malabarismo orçamentário, seja ele qual for, faça qualquer coisa e apareça com auxílio emergencial, que o povo está morrendo de fome. Ponto final. Nós não somos administradores. Nós queremos resolver o problema do povo. Arruma o dinheiro, sei lá. Tira das Forças Armadas, tira de gastos aí para pagar banqueiros, tira de subsídio para capitalistas, cobra a dívida de impostos dos capitalistas. Vire-se, pega emprestado no exterior, faz qualquer negócio. Mas não podemos deixar o povo morrer de fome. E, logicamente, que essa mobilização tem que ter como eixo o fora Bolsonaro e todos os golpistas. A mobilização tem que ser um ataque frontal e duro contra todo o regime político. Dos farsantes que deram o golpe de 2016, colocaram o Bolsonaro no poder e levaram o país a essa situação. Né? E eu acho que nós podemos ter confiança de que esse é o sentimento da esmagadora maioria das pessoas que vão participar da mobilização e vai se transformando rapidamente no sentimento da esmagadora maioria do povo. Daí a importância disso, né? Nós precisamos multiplicar a mobilização em todos os lugares
é uma situação, há uma tendência, né? Veja-se que os metroviários estão discutindo uma paralisação, não sei se já paralisaram, se já marcaram a data da paralisação, os portuários estão entrando em greve, né? Há muitas coisas acontecendo. Isso sem falar também no fato de que a própria burguesia, através de pesquisas de opinião, mostra o Lula como candidato imbatível na eleição. Quer dizer, isso daí não quer dizer, como muita gente acha, que porque publicaram uma pesquisa, pronto, o problema está resolvido, basta esperar o dia da eleição e votar. Isso aí seria extraordinariamente infantil de pensar assim. Mas quer dizer que há uma tendência popular. Por que a população quer votar no Lula? É um repúdio ao golpe de 2016. É um repúdio à burguesia. Não querem votar no Lula porque ele é conciliador, querem votar no Lula porque ele é um líder popular. A população espera que ele resolva os problemas do povo. Quer dizer, é o sinal de uma forte tendência à esquerda no país, que eu tenho certeza absoluta vai se materializar em toda essa etapa de mobilização que nós vamos viver aqui, né? Outro dado que é muito significativo foi o enorme repúdio ao massacre, chacina, né, do Jacarezinho. Um colunista da Folha falou que é ofensivo falar em chacina. Se ele acha que é ofensivo falar em chacina, imagine o que pensa o povo, né, que sofre essa selvageria policial sistematicamente durante anos seguidos, né? Mostra também que uma parte da população, já não é que ele é a pessoa que fala isso é um reacionário, é uma pessoa que está vivendo em outro mundo, né? Ele acha que o povo vai sentar aí para sempre e aguentar o tipo de opressão que tem aqui. Não vai acontecer. As manifestações em torno do Jacarezinho também já mostraram que há toda uma tendência à mobilização. O que nós temos que fazer agora é ir para os bairros populares, para as fábricas, os locais de trabalho e tudo mais. Mobilizar todo mundo a partir daí, porque o povo está trabalhando, né? Um comentário que já faz parte da discussão que nós estabelecemos aí, nos últimos 10 dias, eu não sei exatamente qual foi a data, o próprio jornal o Globo publicou uma matéria que mostrava uma pesquisa da situação do trabalho em casa, o chamado home office, né? É muito interessante essa pesquisa, eu vou dar alguns dados aqui, até para fortalecer o nosso argumento que tem sido sistemático, né? A pesquisa fala o seguinte, pesquisa feita pelo IPEA, publicado no G1 da Globo. 7,3 milhões de pessoas estão trabalhando em casa durante a pandemia. 7,3 de 220 milhões de habitantes. É uma farsa ou não é? Ou fica em casa? Só pelo começo da pesquisa a gente já vê que é uma farsa. Aí fala dos 7,3 milhões de pessoas trabalhando em casa, a maior parte é de mulheres. 65% são brancos, 76% completaram o ensino superior e 84% têm contrato ou carteira assinada. Outra coisa interessante, né, que mostra como funciona o capitalismo de fato. Fala que
A maior parte dos desligamentos por morte em 12 meses de pandemia aconteceu entre aqueles que exerciam atividades essenciais. Quer dizer, os trabalhadores, a classe operária. No topo da lista estão motoristas de ônibus urbanos e cobradores, seguido por vigias, porteiros e zeladores, motoristas de ônibus, rodoviários, vigilantes, motoristas de carros, caminhões e vans. Quer dizer, se a gente for olhar de perto isso aqui, é uma operação que é uma operação muito interessante, confirma aquilo que a gente falou. É uma operação política, porque 7 milhões de pessoas não pode ser considerado como uma operação de saúde pública. O que é 7 milhões de pessoas no universo de 220 milhões? Não é nada. É uma operação política, quer dizer, serve para pessoas de curso superior, etc. e tal. Uma outra matéria que eu vi também queria mencionar aqui fala o seguinte. O desligamento, quer dizer, o fim do contrato de trabalho por morte aumentou 21% em relação ao ano passado. Bom, quer dizer, o fique em casa, eu não estava procurando um dado aqui, mas que eu lembro de cabeça, que é o seguinte, fala que do total das pessoas que trabalham em casa, no Nordeste brasileiro, são só 3%. A maior parte das pessoas que ficaram em casa trabalhando são da região Sudeste. Quer dizer, só 3% no Nordeste. Então, vocês vejam bem que, como o Brasil é um país desigual do ponto de vista regional, economicamente falando, socialmente falando, o Nordeste é bem mais pobre do que o Sudeste, o Sul é mais pobre que o Sudeste, mais rico que o Nordeste, etc. e tal. E o Nordeste brasileiro tem a peculiaridade de que, diferentemente do Centro-Oeste e do Norte, é uma região com uma grande população, né? Então, você vê que é a minoria da minoria das pessoas que no Nordeste ficaram em casa trabalhando. A maioria da população do Nordeste, que é a população mais pobre do país, foi trabalhar. No Sudeste, a classe operária, de um modo geral, foi trabalhar. No Sul também. Quer dizer, esse daqui não é uma pesquisa do Diário Causa Operária, é uma pesquisa do G1, da Globo, né, que mostra bem essa situação. Então, felizmente, né, nós saímos dessa situação de paralisia do movimento operário e a grande tarefa no próximo período é ampliar, tornar o mais consciente possível, o mais abrangente possível a mobilização, porque a situação do Brasil é insustentável.